Bom dia, meu irmão. Que bom te encontrar, minha irmã, neste domingo especial. E o nosso tópico de hoje é: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Lemos o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Colossenses, capítulo 3, versos 21. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. É isso. Como pais podemos desanimar os nossos filhos? Como então não desanimar os nossos filhos, animá-los a prosseguir, a crescer, a tornarem-se responsáveis, disciplinados? É o que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos é o seu exemplo. Muitas das vezes, como pais, nós dizemos que não, meu filho aprendeu essa coisa errada com os amigos, na rua, na escola, por ali em diante. Isso ocorre porque nós, como pais, deixamos nossa autoridade como pais que Deus nos concedeu. Deus escolheu você para ser pai dos filhos que estão com você. Deus escolheu a ti como mãe para ser responsável, autoridade sobre a vida dos nossos filhos. E o segundo ponto, os filhos são herança do Senhor. Os filhos pertencem a Deus. Deus nos deu para administrarmos, para educar, para alimentar, para amparar, para ensinar e, sobretudo, para levá-los à eternidade. Eu queria deixar aqui alguns conselhos muito importantes para nós como pai. Querido pai, procure criar uma atmosfera de aproximação com seus filhos e de confiança, de modo que o teu filho possa aproximar-se de ti, abrir, dialogar, conversar sobre tudo com você como pai ou como mãe. Não permita com que seus filhos tenham confiança, aproximação com outras pessoas e muito menos com pessoas que ela não conhece, talvez atores de televisão, influencers da internet. Deixe que o seu filho ame você, conheça você e você conheça a ele como filho. Para que isso aconteça, é necessário que, como pais, tenhamos tempo com os nossos filhos. Você separe tempo para estar com seu filho. Cada dia, no mínimo 2 horas por semana, nós precisamos de tempo com os nossos filhos. A sua presença é muito mais importante do que os nossos presentes para os nossos filhos. Nós precisamos de aprender a dialogar com os filhos, a brincar com os filhos, a passear com os nossos filhos, a ter tempo para que eles possam se aproximar e nos conhecer. Então lembre-se disso, pai, a sua presença é muito mais importante que você pagar uma TV e colocar os canais e deixar o seu filho à sua sorte ou à mercê da televisão. Ele precisa de tempo com você. O outro ponto muito importante que nós precisamos desenvolver como filhos é aprender a valorizar os nossos filhos. Como pais, precisamos de elogiar as crianças. Precisamos de fazer com que elas percebam que elas são amadas. Precisamos de aprender a dizer ao filho: eu te amo, filha, eu te amo. Precisamos de aprender a tocar, a abraçar os nossos filhos. Quando ela aprende essas coisas em casa, com o pai e com a mãe, ela não estará carente de afeto lá fora, de ouvir eu te amo, porque ela sabe que o pai, a mãe lhe amam, tem afeto, tem carinho por você. Muitas das vezes, ela ouve eu te amo fora das portas de casa, com outra pessoa estranha. E ela acaba desenvolvendo essa aproximação, essa confiança com esse ser estranho. Por isso, pais, precisamos de elogiar, valorizar os nossos filhos. Outra questão muito importante é frear as nossas respostas diante de alguma falha, erro, irritação que os nossos filhos tenham cometido conosco. Precisamos ter uma resposta branda, calma, mansa, nos controlar para não respondermos com ira, com mágoa. A maneira como nós respondemos aos nossos filhos pode gerar neles alguma insatisfação, algum bloqueio psicológico de suas mentes e não conseguirmos, portanto, corrigirmos o erro que nós pretendíamos, corrigir. O outro ponto importante que eu queria deixar aqui como pais: estabeleça regras e limites para os seus filhos. Eles precisam de regras, limites claros, mas eles devem saber quais são as regras de casa e quais são os castigos caso eles falhem em cumprir uma ou determinada regra, princípio dentro de casa. Não compare os seus filhos, cada filho é um filho. Eu queria terminar fazendo um outro apelo. Querido pai, querida mãe, aprenda a orar pelos seus filhos. Tenha tempo a sós no seu quarto, orando, intercedendo pela vida dos seus filhos, para que eles possam estar protegidos, guardados
pelas mãos do Senhor. Teu filho já te encontrou você de joelhos orando por ele. Você, quando ora, menciona o nome de cada um dos teus filhos. Você precisa de fazer isso. Levar seus filhos a Deus por meio da oração. Todos os aspectos da vida dos seus filhos a Deus por meio da oração. Deus te ajude nessa nobre missão de educar os filhos, que não é uma missão fácil, mas que com a graça de Deus nós podemos impactar, podemos influenciar os nossos filhos para a vida eterna, para que eles sejam disciplinados, responsáveis na vida adulta. Meu irmão, minha irmã, lembre-se que o exemplo é extremamente importante. Por exemplo, se um pai vive falando mal da igreja, dos pastores, na presença dos filhos, ele não tem como desenvolver amor, respeito pela liderança da igreja e muito menos pelos pastores. O outro detalhe importante: ame a mãe dos teus filhos, ame o pai dos seus filhos. Os filhos precisam de saber que o pai ama a mãe deles. Os filhos precisam de saber que a mãe ama o pai deles. Essa atmosfera de amor dentro de casa fará com que os filhos sintam-se num ninho acolhedor, bom de se estar, alegre de se conviver. Lembre-se, se você não quer que o seu filho entre na vida da prostituição ou do álcool, nós primeiro devemos parar com essas coisas. Não é possível mandar o filho só para a igreja se o pai não vai. Nós temos que ser exemplo, temos que ensinar o caminho praticando. O exemplo arrasta mais do que as nossas palavras. Que Deus nos ajude e nos fortaleça a sermos um pai como Cristo é, e que o nosso exemplo possa levar os nossos filhos mais perto da cruz de Cristo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de sermos pais. Pedimos a Tua graça para que o Senhor nos ajude a não provocarmos a ira dos nossos filhos, a educar-nos com disciplina, no temor do Senhor, a amá-los, a prepará-los para a eternidade. Em nome de Jesus, amém.